Paz do Senhor! Estamos aqui para mais uma aula da classe dos pré-adolescentes, hoje com a lição de número 7, que tem por título Meu Ego, Meu Inimigo. Antes da gente começar a nossa aula, eu convido você a orar comigo e pedirmos a ajuda do Espírito Santo de Deus, pedir para que ele tome a frente da nossa aula e fale aos nossos corações. Vamos orar? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na tua presença, Senhor, em mais um domingo, em mais uma aula da escola dominical. Eu te convido, Espírito Santo, que tu tomes a frente desta aula e que venha falar ao nosso coração aquilo que tu queres que nós saibamos, Senhor, que venha direto de ti para o nosso coração. Fica conosco, Senhor. Eu te peço pela vida de cada aluno, de cada um que está ouvindo esta aula, que está assistindo essa aula neste momento, que tu venhas abençoar, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? A nossa lição está hoje baseada no texto que encontra-se em Lucas, capítulo 14 e verso 11, que diz mesmo assim: Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Vocês já devem ter percebido que esse versículo tem muita coisa para a gente aprender. E a gente vai voltar nele lá pelo ponto 2 da nossa lição. E o nosso para memorizar, né, que é o nosso textuário, que diz assim, a Bíblia diz, está em João, capítulo 15, e o versículo 5, que diz mesmo assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Amém? E eu acredito que cada um de vocês já tenha decorado isso aí, né? Esse é o textozinho que tem toda a lição, que é para a gente decorar e aprender um versículo bíblico a cada lição que a gente aprende. Amém? Para começar a nossa aula, né? Aqui o comentarista da nossa lição está falando mesmo assim, ele faz uma pergunta e eu gostaria de lançar essa pergunta para você que está me ouvindo neste momento, você que está me vendo, está assistindo, acompanhando a aula. Você acha difícil resistir às tentações? Pois é, né? Nós travamos uma luta diária constantemente. Nós temos um inimigo externo muito conhecido, mas também nós temos um inimigo interno que talvez seja até mais perigoso. Pois é, porque muitas vezes a nossa dificuldade encontra-se dentro de nós mesmos. E é justamente sobre esse ponto que a nossa lição vai falar sobre isso. Porque esse inimigo interno, né, que é o nosso eu, que são as nossas paixões, é que faz com que a gente realmente se fique distante de Deus. Amém? Olha o que é que diz aqui o comentarista na nossa lição, logo na introdução, no primeiro parágrafo. Acontece que não são as tentações externas o nosso maior desafio. Muitas vezes, a maior dificuldade que encontramos é ter que lidar com as pressões internas, e são essas que nos tornam distante de Deus. Foi exatamente aquilo que eu falei, certo? E a gente tem que ter muito cuidado. Eu gostaria de ler com vocês um texto bíblico bem importante. Eu vou projetar, então vocês vão acompanhar comigo, que está lá em Romanos, capítulo 7, versículos 18 e 19, que diz mesmo assim: vamos ler comigo? Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Vê que coisa. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo aqui que, vê só, o apóstolo Paulo foi um homem tremendamente usado por Deus, ele tinha experiências com Deus, mas ele disse que tinha uma luta travada dentro dele. Ele queria fazer o que era certo e acabava fazendo o que era errado. E quando ele tentava fazer uma coisa, acabava fazendo outra. Então, se o apóstolo Paulo viveu essa luta, imagina eu e você, não é verdade? Então, essa luta, ela é real. E ao longo nessa lição, a gente vai aprender a como lidar com isso. Como nós vamos vencer esta batalha? E eu quero logo dizer para você, nós vamos vencer.
Nós temos um amigo fiel que nos ajuda e que nos dá a força necessária para vencermos essa batalha diária, que é a luta entre o bem e o mal, o certo e o errado, as paixões carnais e a vontade da gente estar perto do Senhor. Amém? O primeiro ponto da nossa lição fala sobre conhecendo o meu eu. Vocês prestaram atenção que o título da nossa lição fala do meu ego. Vocês sabem o que é ego? Já ouviram falar nisso, né? Tem outras palavras que derivam de ego que vocês também já devem ter ouvido. Por exemplo, egocêntrico, egoísmo. Vocês já conhecem, né? Já ouviram falar nisso aí, não é verdade? Então, antes da gente começar a falar sobre o que é ego, o que é egocêntrico, a lição ela traz uma análise bem bacana sobre isso. E ela apresenta os estudos feitos pelo médico austríaco, na verdade, ele nasceu no Império Austríaco, né? Então, naquela época, que hoje a cidade onde ele nasceu faz parte da República Tcheca. Quem é bom de geografia aqui? Eu mesmo adoro geografia, né? Nasceu ali na Europa. Então vamos lá acompanhar? Eu coloquei um slidezinho para ajudar a gente a entender. O Sigmund Freud, escreve-se Freud, mas lê Freud, nasceu no ano de 1856 numa cidade que hoje pertence à República Tcheca, né? A 160 quilômetros de Viena, a capital da Áustria. Fica lá na Europa, faz divisa com a Alemanha, com a Polônia, com a Áustria, né? A República Tcheca. Ele era de uma família judaica e era o mais velho de 8 irmãos. Ele morreu no ano de 1939, já bem velhinho. E ele é conhecido mundialmente como o pai da psicanálise. A psicanálise nada mais é do que um tipo de psicoterapia em que procurava ajudar as pessoas a entender os seus sentimentos e as suas emoções. Ela acreditava que as emoções elas influenciavam no comportamento humano. Então, baseado nesses estudos, Freud, ele fez uma teoria, né, criou uma teoria que até hoje é estudada pelos estudantes de psicologia e na psiquiatria também, na parte da medicina, né, diz que a mente humana ela é dividida em duas partes, o consciente e o inconsciente. Você sabe o que é isso, né? Consciente é aquilo que é feito com base naquilo que pensamos. Inconsciente é quando a gente não sabe o que está acontecendo, mas que está aqui na nossa mente, em algum lugar lá guardado, e que a gente tem que controlar isso aí, certo? A parte consciente, ele deu o nome do próprio ego, certo? Vou colocar no próximo slide para a gente acompanhar aqui, certo? A parte consciente é o próprio ego, que é uma palavra de origem latina que quer dizer o eu de cada um, o meu eu, é a minha personalidade, né? O ego nada mais é do que a parte central nuclear de cada pessoa, é o eu de cada um. É o conceito que alguém tem acerca de si mesmo. É a parte da mente capaz de tomar as decisões. E a parte inconsciente, ela é dividida em duas partes: o superego e o id, o id. O superego é a parte da nossa mente onde se encontram os nossos pensamentos éticos, morais, que regem o nosso comportamento, certo? É onde estão os valores impostos que nós aprendemos com os nossos pais, que nós aprendemos com a Bíblia, certo? E esses valores é que vão dar limites ao nosso comportamento e que vão dizer o que é certo e o que é errado. E o id, ou ID, é justamente a parte da mente humana, né, também inconsciente, que é caracterizada pelos instintos mais primitivos, a parte mais animal do ser humano, né? Que são as vontades mais primitivas, vontades naturais, inclusive os impulsos sexuais estão aí nesse ponto, certo? É justamente isso que Freud trouxe para a gente entender assim. Então, como a lição da gente está falando sobre ego, e o ego fala sobre a tomada de decisões,
Então a gente sabe, a gente tem um inimigo dentro de nós, que somos nós mesmos, que a Bíblia fala, né, é chamada aqui o apóstolo Paulo sobre a natureza pecaminosa, a natureza terrena, o homem interior, né, a, a, a natureza, a carnal, a carne é chamada, é justamente isso. Conhecer essas informações faz a gente perceber que nós não somos assim tão complicados assim. Basta a gente se entender um pouquinho. Eu queria que vocês lessem comigo o versículo que encontra-se lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vamos acompanhar a leitura. Olha o que o apóstolo Paulo diz mesmo assim: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, né? E não deixem que o ego de vocês tome decisões controladas pelos instintos mais primitivos do ser humano. Não, mas que o Espírito Santo possa controlar a nossa natureza, certo? É uma atitude de humildade reconhecer que somente a ação do Espírito Santo pode nos levar a fazer a vontade de Deus. Se quisermos vencer os impulsos da natureza humana, precisamos nos permitir ser guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Então, esse é o nosso primeiro ponto da nossa lição, que está falando sobre o ego. Então, você já entendeu que o ego é a parte consciente da nossa mente que é responsável pela tomada de decisões e que nós devemos ter a ajuda do Espírito Santo para vencer e não deixar que os impulsos mais primitivos, que estão lá no nosso subconsciente, venham prevalecer quando nós formos agir ou decidir alguma coisa. O nosso segundo ponto da lição fala, o título é mesmo assim: autoconfiança demais dá nisso, né? Que é justamente isso que o comentarista está falando sobre aqui. Em quem você confia? Ele começa fazendo essa pergunta, né? Porque ele vai abordar um ponto muito interessante aqui, que é aquele que eu falei logo no início, né? Que são as palavras que derivam do ego: egocêntrico e egoísta. O egoísta é aquela pessoa que só pensa em si, quer tudo para si, tudo é para ele e ele não pensa mais em ninguém. Ele é insensível ao que as outras pessoas passam. É um sinônimo também de orgulho, de soberba, de arrogância. E isso não vem de Deus, certo? Tem alguns crentes que eles interpretam erradamente um versículo que está lá em Jeremias, que diz mesmo assim: maldito é o homem que confia no homem. Aí vai baseado nesse versículo e diz: olha, a Bíblia está dizendo que nós não devemos confiar em ninguém. Então eu sei fazer, então eu vou fazer só e não vou depender de ninguém. Está errado isso. O que a Bíblia está querendo dizer aqui é que o errado é acreditar que quando há uma confiança demasiada em si mesmo para conquistar sem a ajuda de Deus. É quando você é autoconfiante e não depende de Deus para nada. Deus não quer isso para a gente. Deus quer que nós sejamos dependentes dele cada vez mais. Eu queria que vocês lessem comigo um versículo que está aqui na nossa lição, que é em Tiago, capítulo 4. Eu selecionei, ele diz aqui os versículos 6, 9 e 10, mas eu selecionei os versículos 6 e 9 e vocês podem ler depois em casa. Vamos ler? Diz mesmo assim: porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. O que o apóstolo Tiago está querendo dizer aqui para nós? E eu quero trazer esse versículo para os nossos dias. Que Deus, ele é contra, ele não gosta das pessoas egoístas, ele é contra as pessoas que são orgulhosas, que acham que não precisam de ninguém, que não devem confiar em Deus, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado disso. Deus, ele é bondoso com aqueles que são humildes. Sabe o que ele faz com quem é humilde? Ele coloca em lugar de honra. Ele
dá um destaque, mesmo sem você procurar. Deus, ele faz isso com você, ele honra a sua humildade. Então vamos, meu caro adolescente, meu caro pré-adolescente, vamos estar vigilantes, atentos, porque vamos trazer para os nossos dias, né? Às vezes você está na escola e passa um trabalho em equipe, e você sabe que você é capaz, que você tem condições, que você sabe até mais, né? Às vezes você sabe até fazer melhor, mas você tem que ser humilde o suficiente para não desprezar aquele seu colega. Vamos dar oportunidade, vamos ouvir os outros, vamos incentivar os outros a participar e Deus vai honrar isso em você, tá certo? Então, é justamente isso que diz aqui no finalzinho desse tópico. Olha o comentarista diz aqui. Portanto, esteja aberto a considerar, por mais habilidoso que você seja, isso não tornará mais importante do que o seu próximo. Então, nós devemos ter muito cuidado com isso. Então, é justamente isso o nosso segundo ponto da nossa lição. Não sermos egoístas, autoconfiantes. Aí o terceiro ponto, ele vem fechar esse assunto e ele diz-me assim: melhor é depender de Deus. Não tem coisa melhor, meus queridos, do que depender de Deus, certo? Eu quero, antes da gente ir para esse terceiro ponto da nossa lição, eu queria lembrar vocês, vocês lembram daquela passagem bíblica? O Senhor Jesus, lá no livro de Lucas, se eu não me engano, é no capítulo 18, ele estava contando a parábola quando dois homens entraram no templo para orar. Um era um fariseu e outro era um publicano. O fariseu era aquele que se achava conhecedor da lei. O fariseu era uma seita judaica mais rigorosa, achava que interpretava e vivia a lei melhor do que todo mundo e entrou no templo para orar e começou se exaltando. Senhor, tu me conheces, tu sabes que eu guardo a lei, que eu sou melhor do que esse publicano, que ele faz isso, aquilo, outro. E o publicano lá atrás baixou a cabeça e disse: Senhor, eu sou um pecador, me perdoa, eu não sou merecedor. E o Senhor Jesus perguntou aos discípulos: quem foi que saiu justificado? Né? E ele disse: aquele publicano. Então é isso. Humilhem-se diante de Deus. E a melhor coisa que nós podemos fazer é depender de Deus. Eu gostaria que vocês lessem comigo o versículo de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, que diz mesmo assim: mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo aqui está falando sobre a dependência dele de Deus. Se você ler mais um pouquinho desse capítulo, ele vai contar uma experiência que é ele mesmo, a experiência dele mesmo, que ele teve experiências tão grandes com Deus. Então, para ele não se tornar arrogante, né, orgulhoso disso, o Senhor colocou um espinho na carne, que a gente não sabe o que é, né? E ele começou a orar pedindo ao Senhor para tirar. E o Senhor disse: olha, Paulo, a minha graça te basta. Isso justamente para você saber que você depende de mim, que você não é perfeito, para você não ficar arrogante. Então vamos aprender com Paulo, porque ele chegou a essa conclusão depois, que quanto mais ele sofre, quando ele se sente fraco, então é que ele é forte. Porque quando ele está fraco, é que Deus age por ele, aí ele se torna forte. Amém? Então, meu querido, o melhor antídoto para lidar com o orgulho, né, com o nosso ego, é a dependência de Deus. Ao reconhecermos o quanto necessitamos do Senhor, significa que estamos dizendo que para Ele, que sozinho não podemos resolver nada, que é justamente o versículo para a gente memorizar, né, que a Bíblia diz, que diz que quando Jesus chegou para os discípulos e disse: sem mim nada podeis fazer. Então essa é a nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido que nós devemos controlar os nossos impulsos. Então eu convido você a gente fazer um resumozinho rapidinho para ver o que foi que a gente aprendeu hoje, tá certo? Vamos ler aqui nosso slide.
Primeiro ponto, nós aprendemos que a nossa mente é dividida em duas partes, o consciente, que é formado pelo ego, e o inconsciente, o superego e o ID. O Espírito Santo é quem nos ajuda a vencer os impulsos da natureza humana e a tomar decisões que estejam dentro da vontade de Deus. Então, esse foi o primeiro ponto que nós aprendemos hoje na nossa lição. O segundo ponto, nós vimos que confiar em si mesmo é muito perigoso. Deus quer que a gente esteja atento para não sermos egoístas, mas humildes. E o terceiro ponto, que o melhor antídoto para lidar com o orgulho é a dependência de Deus. Quando reconhecemos isso, dizemos para Ele que sozinhos não podemos resolver nada. Agindo assim, vencemos a nossa natureza pecaminosa e agradamos ao Senhor. Glória a Deus por isso. Então você já sabe, tá certo? Que nós temos essa luta, diária contra a carne e o espírito. E para a gente vencer, nós devemos pedir a ajuda do Espírito Santo. Então, o maior inimigo que você tem está dentro de você mesmo, mas você pode vencer com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, estarei aberta para a gente debater e esclarecer algumas coisas, porque o nosso tempo aqui é muito pouco. Eu espero que vocês tenham feito as atividades da lição propostas. Tudo que eu falei aqui tá lá, vai ser pedido nessas atividades e que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por mais uma aula, por mais um ensinamento tão rico que tu nos deste, Senhor, tão importante para os dias atuais em que nós vivemos, quando as pessoas são tão egocêntricas, tão egoístas, Senhor. Que tu nos ajudes, ó Pai, a não sermos assim, mas sermos humildes, dependentes de Ti. Que o Espírito Santo venha atuar na minha e na vida do meu querido aluno, do meu ouvinte que está ouvindo agora esta aula. Ó Pai querido, fica conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E até a próxima aula.